Autoridades presentes, senhoras e senhores, boa noite. Sejam todos bem-vindos ao 2º Congresso Nacional da Advocacia Estatal. Este congresso é uma realização do Conselho Federal da OAB por meio da Comissão Especial de Advocacia em Estatais. Registramos e agradecemos às patrocinadoras Caixa Econômica Federal, a Associação Nacional dos Advogados da Caixa Econômica Federal, a Advocef, e a Associação dos Advogados do Banco do Brasil, as ABB, que tornaram possível a realização deste evento. Compõe a mesa de honra o presidente nacional da OAB, Dr. Cláudio Lamáquia, o presidente da Comissão Especial de Advocacia em Estatais do Conselho Federal da OAB, Dr. Carlos Castro, o secretário-geral adjunto em exercício do Conselho Federal da OAB, Dr. Marcelo Galvão, o diretor-geral da Escola Nacional de Advocacia, ENA, Dr. José Alberto Ribeiro Simonetti Cabral, a presidente da Associação Nacional dos Advogados da Caixa Econômica Federal, doutora Ana Cláudia de Vasconcelos, a presidente da Comissão Especial de Análise da Regulamentação do novo CPC do Conselho Federal da OAB, doutora Estefânia Viveiros, o desembargador do Tribunal do Trabalho da 4ª Região, doutor João Pedro Silvestrin, do presidente da Associação dos Advogados do Banco do Brasil, Dr. Luiz Roberto Vaz, do diretor jurídico da Caixa Econômica Federal, Dr. Griecos Loureiro, o presidente da Associação Nacional dos Procuradores e Advogados Públicos Federais, AMPREV, Dr. Otávio Rocha. Em oportuno, também queremos agradecer e registrar a presença da doutora Tatiana Saito, que é presidente da Associação dos Auditores da Caixa. Convidamos a todos os presentes para, em posição de respeito, ouvirmos a execução do Hino Nacional Brasileiro. Olá, paróquias tentas estrelado, bendigo verde louro
Obrigado. Pode retornar à sua posição de conforto. Para declarar abertos os trabalhos do 2º Congresso Nacional de Advocacia Estatal, com a palavra o presidente nacional da OAB, Dr. Cláudio Lamáquia. Boa tarde a todos, colegas, advogados e advogadas. Com muita alegria recebemos a cada um dos colegas aqui hoje, nesta noite de profundo simbolismo, que marca mais um evento da nossa Comissão Especial da Advocacia em Estatais. Quero, neste primeiro momento, ao declarar aberta esta solenidade, o 2º Congresso Nacional da Advocacia Estatal, em meu nome, em nome do nosso diretor Marcelo Galvão, diretor adjunto e corregedor nacional da OAB, em nome do nosso diretor-geral da Escola Nacional da Advocacia, José Alberto Ribeiro Simonetti Cabral, ao cumprimentá-los a todos neste primeiro momento, reitero, na pessoa do nosso querido Carlos Castro, presidente da Comissão Especial de Advocacia em Estatais do Conselho Federal da OAB, e declarar, nos termos da Lei 8.906, aberta a solenidade de inauguração do nosso 2º Congresso Nacional da Advocacia em Estatais. Muito obrigado. Ouviremos agora o presidente da Comissão Especial de Advocacia em Estatais do Conselho Federal da OAB, Dr. Carlos Castro. Excelentíssimo senhor presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, meu dileto amigo, Dr. Cláudio Lamáquia, secretário-geral adjunto em exercício do Conselho Federal, o nosso não menos amigo, Marcelo Galvão, do diretor-geral da Escola Nacional de Advocacia, Dr. José Alberto Ribeiro Simonetti Cabral, a presidente da Associação Nacional dos Advogados da Caixa Econômica Federal, a presidente da nossa Advocef, a querida Ana Cláudia de Vasconcelos, a presidente da Comissão Especial de Análise e Regulamentação do novo CPC, aqui do Conselho Federal, a doutora e querida professora Estefânia Viveiros, o nosso desembargador do Tribunal do Trabalho, egresso do 5º Constitucional da Advocacia Estatal, o querido João Pedro Silvestrin, que tem prestigiado em todos os eventos da Advocef, o presidente da Associação dos Advogados do Banco do Brasil, o direto amigo Luiz Roberto Vaz, o nosso querido diretor jurídico da Caixa Econômica Federal, Griecos Loureiro, e o presidente da Associação Nacional dos Procuradores e Advogados Públicos Federais, o querido Otávio Rocha. Senhoras e senhores, colegas advogados estatais, esta noite, aqui na nossa casa, a Casa do Advogado, não será apenas de brilhantes palestras, festa e confraternização da advocacia estatal, mas também uma noite de agradecimentos e de prestação de contas. Agradecimento a Deus pelo dom das nossas vidas de advogados estatais, por termos a oportunidade e o privilégio de sermos importantes instrumentos de colaboração para que nossas empresas cumpram as suas missões sociais, fomentando o desenvolvimento do país e a melhoria da qualidade de vida do povo brasileiro. Caro presidente, com a posse de Vossa Excelência à frente do nosso Conselho Federal há quase 3 anos, fui designado presidente da Comissão Especial de Advocacia em Estatais, com os importantes apoios do Colégio de Presidentes das Associações de Advogados das Empresas Públicas e de Economia Mista, da ANPEF e do SINAP, da minha querida seccional de Pernambuco, nas pessoas dos amigos Rony Duarte, presidente, e do vice Leonardo Acioli, hoje também representante da nossa ordem no Conselho Nacional do Ministério Público. Dos nossos conselheiros federais, Adriana Coutinho, Pedro Henrique e Silvio Pessoa. Indicação também referendada por vários presidentes de seccionais, como o do Rio de Janeiro,
Felipe Santa Cruz, de São Paulo, Marcos da Costa, do Distrito Federal, Juliano Couto, da Bahia, Luiz Viana, do Ceará, Marcelo Amaral e do amigo Valdetário Monteiro, nosso representante hoje no Conselho Nacional de Justiça, entre outros, mas também o apoio imprescindível do nosso então secretário-geral adjunto, o Ibanez Rocha, o padrinho da advocacia estatal, hoje governador eleito do Distrito Federal. E aqui quero fazer um agradecimento especial à minha querida Advocef, que muito me honra haver sido presidente e que nos deu e tem dado todo o apoio para que tudo isso possa estar acontecendo junto ao Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Ao nosso ex-presidente, Álvaro Elis Júnior, e a nossa atual presidente, Ana Cláudia de Vasconcelos, e membro da nossa comissão, o meu muito obrigado. A advocacia estatal os agradece de coração. Aqui também temos que fazer justiça. Há um grande profissional que sempre esteve ao nosso lado, incentivando e apoiando em todos os momentos a nossa comissão, que é ao nosso amigo e ex-diretor jurídico da Caixa Econômica Federal, Jailton Zanon da Silveira, que hoje está nos assistindo pelo canal do YouTube aqui do Conselho Federal. Jailton, receba o abraço de todos nós que fazemos a advocacia estatal no Brasil. São quase 3 anos de muito trabalho, presidente. Trabalho de uma equipe unida em defesa do Brasil, das nossas instituições, dos advogados, das nossas prerrogativas e agindo preventivamente contra a corrupção. Todos os processos distribuídos à nossa comissão foram devidamente relatados e acham-se concluídos ou pendentes em outras áreas para as demais providências. Participamos de vários congressos da Advocef, seminários da ASABB e estivemos reunidos com tantas outras associações co-irmãs, sindicatos, confederações de trabalhadores. Atuamos como presidente, como palestrante, debatedor, ou mesmo reivindicando apoio à nossa categoria, inclusive ajudando na formação de várias comissões estaduais, nas seccionais, a exemplo de Rondônia, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Pernambuco, Goiás, Bahia, entre tantas outras que eu tive o privilégio e a oportunidade de visitá-las. Acompanhamos de perto a CPI dos fundos de pensão, junto aos colegas de diversas estatais, visitando os parlamentares e ministros em busca de apoio na defesa das nossas instituições privadas de previdência. Com as entidades sindicais e associativas, fazemos parte de uma luta para a alteração imediata da Resolução 23 da CGPA, que pode inviabilizar o plano de saúde de milhares de trabalhadores estatais e seus familiares, inclusive dos aposentados e pensionistas. Participando de audiências com deputados da Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, e agora há pouco na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, tentando viabilizar os apoios ao projeto de decreto legislativo 5956/2018, de autoria da colega da Caixa, deputada Érica Cocai, que susta os efeitos dessa perversa resolução. O dia 14 de fevereiro de 2017, com os imprescindíveis apoios do presidente Cláudio Lamarck e do então secretário-geral, Ibanez Rocha, foi marcada pela aprovação do anteprojeto que regulamenta a carreira da advocacia estatal pelo Conselho Pleno desta Casa, já protocolado e em curso na Casa Civil da Presidência da República. Anteprojeto, onde o Conselho Federal reconhece também a importância de que as unidades jurídicas das respectivas estatais sejam dirigidas por advogados do próprio quadro do órgão. E esta continua sendo e será uma das nossas mais importantes batalhas. E a nossa luta com audiência institucional ao presidente da CCJ, da Câmara, deputado Rodrigo Pacheco, para pautar a nossa PEC 301, sendo a mesma aprovada em 12 de setembro de 2017, pendente ainda da criação da comissão especial, da criação da comissão especial, que não
pudemos concretizá-lo esse ano devido às eleições e porque o país entrou numa crise, o Rio de Janeiro, e isso tudo impediu que o Congresso se reunisse como ele deveria se reunir. Mas estamos atentos e devem continuar a trabalhar nesse sentido. Com o fundamental apoio dessa presidência, realizamos ainda em 2017 uma audiência pública em defesa e valorização das empresas estatais, onde, ao final, emitimos uma carta entregue a Vossa Excelência, na qual denunciávamos o programa do atual governo destinado à privatização de 57 empresas estatais federais. Esta comissão esteve sempre presente e apoiando as empresas estatais brasileiras nas audiências públicas no Congresso Nacional, junto com a Advocef. Estivemos no lançamento também do Comitê Nacional em Defesa da Caixa. Convocados por esse presidente, reunimos advogados estatais de vários estados e participamos do ato que marcou a passagem da Marcha das Prerrogativas. No maior evento jurídico do mundo, que foi realizado de 27 a 30 de novembro de 2017, a 23ª Conferência Nacional da Advocacia Brasileira, a Advocacia Estatal, se fez presente com seu próprio stand no patrocínio da Advocef, das ABB, da ANPEF, da Associação dos Procuradores das Empresas de Correios e Telégrafos, da Associação dos Advogados da Codevasf e até de doações individuais de advogados, que foi visitado várias vezes por essa presidência e pela diretoria desta ordem, conselheiros, presidentes de seccionais, ministros, juristas, advogados e centenas de estudantes, oportunidade em que distribuímos gratuitamente mais de 1.500 revistas de direito da Advocef e o material gráfico da Associação dos Advogados do Banco do Brasil. Também durante o evento, lançamos livros de autorias dos advogados estatais Ana Lúcia Botamed, do Banco do Brasil, Henrique Chagas e Marcelo Quevedo, ambos da Caixa Econômica Federal, sendo um sucesso comprovado de público. Outra vitória da nossa comissão, que mais uma vez contou com o apoio de Vossa Excelência, presidente, foram as aprovações dos 11 enunciados da Advocacia Estatal em 11 de dezembro de 2017, quando o Pleno desta OAB reconheceu direitos e prerrogativas dos advogados estatais à luz da Constituição Federal, do Estatuto da Advocacia e da OAB e do seu Regulamento Geral. Com Ana Cláudia, nossa presidente, atual presidente da Advocef, então diretora de negociação coletiva da Advocef, estive no início do ano em audiência com a advogada-geral da União, Grace Mendonça, entre outros assuntos tratados do interesse dos advogados da Caixa. Aproveitei para pedir o impulsionamento do nosso anteprojeto de lei em curso na Casa Civil da Presidência da República. Em 26 de abril, com autorização dessa presidência, realizamos grande debate nesta casa, com o tema Melhoria na Governança das Empresas Estatais, ocasião em que o secretário-geral adjunto, Ibanez Rocha, falou sobre a importância do trabalho dos advogados estatais. Como se vê, senhoras e senhores, trabalho não nos faltou. Estamos fechando, presidente, com chave de ouro o seu mandato e da nossa comissão. Com esse grande encontro, novamente patrocinado, doutor Griecos, pela Caixa Econômica Federal, a quem eu pessoalmente, em nome dos advogados estatais, agradeço, e da Associação dos Advogados do Banco do Brasil e da Advocef, estamos hoje reunindo, diferentemente do nosso primeiro congresso que reunimos aqui, 140 advogados estatais, hoje passamos dos 220 advogados estatais devidamente inscritos. Aqui quero fazer ainda um agradecimento especial, em nome da nossa comissão, a Vossa Excelência, presidente Lamarca, e a todos os que avalizaram nossa nomeação, pela confiança que nos foi depositada em tão importante missão, e esperamos tê-la correspondido. Agradecer também aos nossos membros da comissão, ao meu vice-presidente, Marcos Paes, ao nosso atuante secretário, Leandro Azevedo, e os dois tiveram o cuidado de me ligar
na noite passada, deixando o seu cordial abraço a todos, mas pela impossibilidade, um por problemas profissionais, outro por problemas de família, de comparecer aqui, né, mas fica aqui o registro da nossa querida Maria Rosa, que ainda esteve conosco a metade do nosso mandato, mas que, por ter passado no PSI da Caixa, foi ser coordenadora em Maceió, e hoje gerente jurídica, né, lá de Teresina, e abriu espaço para que a Ana Cláudia estivesse aqui junto a todos nós, o Antônio Prima, a Daniela Cite, a Hélida Fabrício, né, que é importante nesse contexto, que estava tudo certo, mas ontem, infelizmente, houve a mudança de plano do pai da querida colega, o Igor Cavalcante, Luiz Roberto Vaz, Valdir Medeiros Filho, Gilmar Zumac e Júlio César Lopes. Agradecer ainda, presidente, e é bom que esse registro se faça, a gerência de apoio às comissões, nas pessoas de Tarcísio, Daniel e toda aquela maravilhosa equipe. E aí eu brinco, das meninas da gerência de evento, Aline, Fernanda, Lia, Aninha, são as verdadeiras profissionais na arte do que fazem. O doutor Paulo Guimarães, da gerência dos órgãos colegiados, a Kaline, sua chefe de gabinete, e toda a sua equipe, e das secretarias, a Francisca e sua equipe de cerimonial, o protocolo com a querida Val, ao fotógrafo Eugênio, ao Hélio da informática, aos garçons, ao pessoal de portaria, entre tantos outros servidores desta casa, que sempre nos trataram com muito respeito e carinho, e graças a todos eles, tudo foi possível de ser executado. E quem me conhece sabe o quanto eu devo ter perturbado essa turma. Saibam que ao terminar o mandato, levarei a lembrança de cada um deles no lado esquerdo do peito. Senhor presidente, neste momento de tantas incertezas, em que um governo sem legitimidade, ao apagar das luzes, edita mais um decreto facilitando a privatização das empresas estatais, com a venda do patrimônio do povo brasileiro, somado aos já famosos fake news e aos depoimentos daqueles que comandarão a economia no próximo governo, tem tirado a tranquilidade de milhares de empregados de estatais, numa época em que se prega paz e se comemora o nascimento do Filho do nosso Criador. Deixa-nos convencidos de que muitas batalhas se avizinham, e mais do que nunca precisaremos de uma ordem dos advogados atenta e vigilante para nos apoiar no seu importante papel na construção da sociedade democrática, na defesa da Constituição, da ordem pública, dos direitos humanos e da justiça social. Aproveito para antecipar a todos aqui, em nome da nossa comissão, votos de um feliz Natal, de um ano novo, de muita paz e grandes realizações. Que o nosso grande arquiteto do universo ilumine os nossos novos dirigentes da nação. Que tenhamos todos um grande e proveitoso evento. Boa noite e muito obrigado. Ouviremos agora as palavras da presidente da Associação Nacional dos Advogados da Caixa Econômica Federal, doutora Ana Cláudia de Vasconcelos, para a apresentação da 27ª edição da revista de Direito da Advocef. Podem ficar tranquilos que eu não vou discursar. É bem rapidinho. Boa noite a todos. É uma honra para a Advocef estar aqui na noite de hoje, a abertura do 2º Congresso Nacional da Advocacia Estatal perante vocês, para o lançamento da 27ª Revista de Direito. Essa revista ela já é editada desde 2005. Desde então, a cada semestre, a Advocef lança uma revista repleta de artigos jurídicos, na maioria deles feitos de autoria dos nossos advogados. Essa publicação, em especial, ela é diferente das demais, ela está em harmonia com esse 2º Congresso, porque, junto com os artigos, eles são feitos, não, na sua maioria, não por advogados da Caixa, mas por advogados de várias estatais. Codevasp,
Banco do Brasil e também de órgãos da administração direta, a AGRIO e a Procuradoria do Estado do Pará. Eu não vou fazer a nominação dos autores aqui, porque são muitos, e eu não pretendo cometer nenhuma injustiça. Saliento, no entanto, que as produções elas passeiam pelas várias áreas do direito: processo civil, administrativo, bancário, legislação especial, e aqui eu faço uma menção à Lei das Estatais, a 13.303, que é ainda uma matéria bastante árida no meio jurídico. E aproveito a oportunidade para lançar aqui um desafio aos colegas presentes, para que se debrucem sobre essa lei, para que produzam artigos e mandem para a Advocef, porque em junho nós vamos lançar a 28ª Revista de Direito. E nós teríamos muita honra em contar com a participação de vocês. É impossível deixar passar esse momento sem agradecer ao Carlos Castro, meu querido amigo, pela oportunidade que dá à Advocef de estar aqui presente hoje, nesse lançamento. E, para quem conhece o Castro, sabe que ele é um realizador. E foi justamente o trabalho dele, a dedicação à causa da advocacia estatal, que fez com que essa comissão fosse uma das mais atuantes, seja uma das mais atuantes do Conselho Federal. Castro, muito obrigada em nome de todos. Eu queria também convidar o presidente Lamáquia e a professora Estefânia Viveiros a fazerem também artigos para a nossa próxima revista. Mais uma vez, então, a Advocef agradece a todos, salientando a importância dessa parceria da associação com o Conselho Federal e que no que depender de nós, presidente Lamáquia, essa parceria ela vai se manter cada vez mais firme e proveitosa. Muito obrigada a todos e um excelente congresso. Senhoras e senhores, o pronunciamento do presidente nacional da OAB, Dr. Cláudio Lamáquia. Queridos amigos, amigas, mais uma vez boa noite a todos. Quero inicialmente tranquilizá-los, porque ao longo dessa minha caminhada, notadamente à frente da UAB, mas aí passa a nossa querida ZABB nesta história toda, eu aprendi algumas coisas. Uma delas é que, quando se fala em público, deve-se procurar falar de forma alta, isso o microfone já resolve, de forma absolutamente clara para ser compreendido e de forma breve para ser aplaudido. Portanto, fiquem tranquilos. Mas eu preciso aqui, mesmo que com esta brevidade, registrar alguns fatos que para mim são extremamente importantes, porque dizem com o coração. Quero inicialmente cumprimentar novamente o presidente da Comissão Especial de Advocacia Estatais do Conselho Federal, meu querido amigo Carlos Castro, e este cumprimento ao Carlos Castro, ele é estendido a todos os membros da Comissão Nacional pelo trabalho realizado, Carlos, por esta parceria desde o primeiro momento. Lembro bem ainda, em fevereiro de 2016, quando tive a honra de tomar posse como presidente nacional da UAB, a minha primeira fala à advocacia estatal foi: tudo que puder fazer eu pela advocacia estatal como presidente nacional da UAB, eu farei. Esta gestão foi uma gestão direcionada para todas as pautas que me chegaram da advocacia estatal. E, portanto, o meu agradecimento à nossa comissão e a todos vocês que nos ajudaram, nos auxiliaram nisto. Dizer que tanto eu, quanto o nosso diretor, Marcelo Galvão, nosso diretor da UAB e corregedor nacional, quanto o nosso diretor nacional da Escola Superior de Advocacia, o Beto Simonetti, e vou deixar aqui o nome como o Beto é conhecido por todos nós, fomos, de fato, parceiros de primeira hora. Lembro também, sem dúvida nenhuma, o trabalho feito pelo Ibanez. Aliás, a advocacia estatal fez o presidente nacional da UAB e a advocacia estatal fez o governador do Distrito Federal. Isso é um marco também, nós temos que registrar.
Cumprimentar também a querida presidente da Associação Nacional dos Advogados da Caixa Econômica Federal, doutora Ana Cláudia de Vasconcelos. Cumprimentar a minha querida amiga e grande companheira de ordem também, sempre presidente da OAB do Distrito Federal, Estefânia Viveiros. Cumprimentar o desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, meu querido amigo João Pedro Silvestrin, que honra efetivamente o 5º Constitucional no TRT da 4ª Região e já o fez isso aqui também no Tribunal Superior do Trabalho. Silvestrin, uma honra tê-lo aqui conosco. Cumprimentar o presidente da Associação dos Advogados do Banco do Brasil, meu querido amigo Luiz Roberto Vaz, a quem não canso de desejar uma gestão com muito sucesso à frente da minha querida, da nossa querida ASAB. Cumprimentar o diretor jurídico da Caixa Econômica Federal, doutor Greicos Loureiro. Cumprimentar o presidente da Associação Nacional dos Procuradores e Advogados Públicos Federais, ANPREV, doutor Otávio Rocha. Em nome deles, estender um cumprimento a todos os demais colegas da Advocacia Estatal, aos dirigentes deste importante segmento. Dizer a vocês, meus amigos, que as ligações que tenho com a Advocacia Estatal são absolutamente estreitas, né? Vivenciei exatamente as dificuldades que cada um dos colegas tem no dia a dia, no exercício profissional das suas atividades. Como muitos de vocês sabem, fui advogado de carreira do Banco do Brasil, tive a oportunidade e a felicidade, já há um longo tempo que se passou, mas de ser presidente da nossa associação, da Associação Nacional dos Advogados do Banco do Brasil, mas vivenciei, como disse, de perto toda a dificuldade do dia a dia. Eu não vou aqui cansá-los repetindo toda a prestação de contas feita pelo Carlos Castro neste momento aqui desta tribuna. Mas foi feito muito, sem dúvida nenhuma, ao longo destes 3 anos, e eu diria mais, ao longo dos últimos 6 anos, porque tive também a felicidade de ser vice-presidente nacional da OAB na gestão de Marcos Vinícius Furtado Coelho. E desde lá fui designado para conduzir e para cuidar das causas da advocacia estatal. Esta advocacia que é uma advocacia de Estado e não de governo, fundamental e indispensável para termos efetivamente um controle maior num país que muitos dizem que vive uma crise econômica, outros dizem que vive uma crise moral, e eu tenho afirmado e reafirmado que nós vivemos hoje no Brasil uma crise ética e moral sem precedentes. A advocacia estatal é fundamental exatamente para ter o controle, para que possamos ter o controle das estatais, notadamente nos seus atos. Precisa ser fortalecida, sem dúvida nenhuma. Isto é fundamental. Precisa também ter um olhar para as questões do dia a dia dos advogados e das advogadas em empresas estatais, como volume de trabalho, como também o fortalecimento no recebimento dos honorários advocatícios. E tudo aquilo que o Carlos Castro aqui já colocou. E por isso apresentamos um anteprojeto de lei que está na Casa Civil e que teve a participação efetiva do próprio Conselho Federal da OAB. Quero dizer a vocês que, desde o início desta gestão, vivi à frente do Conselho Federal da OAB, sem dúvida nenhuma, os mais tormentosos anos da nossa República, e isto, à frente de uma instituição como a Ordem dos Advogados do Brasil, tenho a convicção de que cada um de vocês tem exatamente a dimensão do que deve significar. Passamos por momentos de muitas transformações, passamos por momentos onde a Ordem foi chamada como nunca a participar do debate político, onde a OAB iniciou uma gestão ainda em fevereiro de 2016, pedindo a cassação do então todo-poderoso presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha. Muitos de nós já nem lembramos mais disto, pelo tempo que se passou. Passamos por 2 pedidos de impeachment de 2 presidentes da República, onde a OAB esteve presente, pedindo o impeachment da anterior presidente da República, Dilma Rousseff, e do atual presidente da República, Michel Temer, aonde a Ordem se posicionou em todos os momentos no que diz respeito à crise política que vivemos, aonde a OAB foi ao Supremo Tribunal Federal pedir o levantamento de diversas delações exatamente porque entendia que a sociedade precisava ter conhecimento,
A OAB, ao longo desses 3 anos, a par exatamente desta crise que vivemos no campo político, não deixou de cuidar daquilo que é a nossa essência, que é o nosso DNA, que é exatamente as prerrogativas da nossa classe. Estabelecemos uma caravana nacional de prerrogativas onde a Ordem dos Advogados do Brasil e o Conselho Federal da Ordem foi a todos os rincões deste país, foi a todos os estados da federação. Tivemos inúmeras conquistas no âmbito legislativo na Câmara dos Deputados, em que pese, e mais uma vez reitero, a crise que vivemos no campo político. Mas foram muitas as conquistas e convido cada um de vocês para que acesse o site da OAB e para que saibam exatamente o que foi feito e as vitórias que tivemos. Mas quero dizer que este momento, para mim, ele tem um simbolismo absolutamente especial, porque estou aqui falando para a essência do início da minha atividade profissional, que são os colegas advogados da Advocacia Estatal. E, portanto, quero mais uma vez, ao encaminhar a finalização desta manifestação, cumprimentar o Carlos Castro e todos os membros da nossa Comissão Nacional pelo brilhante trabalho desenvolvido e pelas conquistas que tivemos ao longo desta gestão. Afirmando a vocês que tenho convicção de que os próximos 3 anos da Ordem serão, sim, de muita parceria com a Advocacia Estatal. Defesa de todas as estatais do Brasil, defesa da valorização de todos os servidores públicos e servidores de empresas estatais. Não retrocesso no âmbito do nosso sistema constitucional. E exatamente por isto que a Ordem dos Advogados do Brasil tem que assumir este compromisso com cada um de vocês, com cada colega, advogado e advogada. Acima de tudo, quero também dizer a vocês da importância que vejo nesta participação efetiva da Advocacia Estatal dentro da OAB, dentro da Ordem dos Advogados do Brasil, seja nos seus 27 conselhos seccionais, seja também no âmbito do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Porque é a partir desta participação que nós podemos ter, sim, esta união de todos nós, acima de tudo, união de propósitos na defesa da advocacia estatal. Muito obrigado a todos e vida longa às nossas instituições e, acima de tudo, à advocacia estatal brasileira. Muito obrigado. Bom, agora convidamos a presidente da Associação Nacional dos Advogados da Caixa Econômica Federal, doutora Ana Cláudia, para proceder com a entrega do troféu do 2º Congresso Nacional da Advocacia Estatal ao doutor Cláudio Lamáquia. Senhoras e senhores, nesse momento, com a devida autorização, desfaz-se a mesa de honra. Agradecemos as autoridades presentes que a comporam. Convidamos a retornar em seus lugares no auditório e convido a permanecer conosco a doutora Estefânia Viveiros.
Bom, senhoras e senhores, teremos agora a Conferência Magna de Abertura, cujo tema é Honorários Advocatícios no CPC Lei 13.105 de 2015. Nossa conferencista, advogada formada pela Universidade de Brasília, UNB, tem doutorado em Direito Processual Civil pela PUC, São Paulo, mestre em Direito Processual Civil pela Universidade Marquense, em São Paulo, primeira mulher e a mais jovem presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional do Distrito Federal, em 2004 e 2006, e 2007 e 2009. Presidente da Comissão Especial de Análise e Regulamentação do novo Código de Processo Civil do Conselho Federal da OAB, autora do livro Os Limites do Juiz para a Correção do Erro Material, Honorários Advocatícios, com coautoria do doutor, presidente aqui da OAB Nacional, doutor Lamáquia, e também outros diversos artigos jurídicos. Senhoras e senhores, passo a palavra à doutora Estefânia Viveiros. Boa noite a todos os presentes. Gostaria de registrar aqui a minha satisfação de fazer parte dessa abertura do importante Congresso Nacional da Advocacia Estatal. Me permitam-me, inicialmente, cumprimentar o nosso grande trabalhador, querido e realizador, presidente Carlos Castro. Uma satisfação também dividir durante esses 3 anos junto no Conselho Federal, cada um na sua respectiva área de atuação na presidência, que nos foi concedido pelo presidente Lamáquia. Que os agradecimentos que o presidente Carlos Castro fez ao presidente Lamáquia eu faço de forma extensiva durante esses 3 anos, por muito trabalho de implementação e acompanhamento em todo o Brasil do novo Código de Processo Civil. Então, presidente Carlos Castro, eu gostaria também de agradecer por estar fazendo parte dessa abertura, desse momento importante também, deste congresso, sobretudo para falar, de forma breve, mas para falar sobre um tema nacional que faz parte do nosso cotidiano, que nós estamos falando dos honorários advocatícios. Não só do nosso cotidiano, mas de umas reflexões que os tribunais também, a cada dia, refletem o artigo 85 e seguintes do Código de Processo Civil. Gostaria, antes de começar a falar especificamente de honorários, também de cumprimentar, e eu realmente agradeci, e falei, vamos fazer a composição da mesa adequada, com certeza, para que possa cada um representar a advocacia estatal. Então, presidente Ana Cláudia de Vasconcelos, eu, na verdade, gostaria de registrar minha satisfação e parabenizá-la também pelo trabalho junto à Advocef. E cumprimento também, que estava ao nosso lado, nosso presidente da Associação dos Advogados do Banco do Brasil, nosso também presidente, doutor Luiz Vaz. Bem, o tema que me foi colocado, presidente, honorários advocatícios. Tive a oportunidade de escrever um livro com coautoria, com o presidente Cláudio Lamáquia, onde nós lá registramos não só a transição do Código de Processo Civil de 73 para o de 2015, as realizações, as vitórias nos tribunais, sobretudo nos recursos repetitivos, onde o Conselho Federal teve uma atuação específica como amicus curiae, e também há uma interpretação de que forma nós teríamos como valorização de todos os advogados. Bem, o tema é amplo. O artigo 85, com 19 incisos, é um artigo referencial. Além dos artigos aqui e acolá do Código de Processo Civil, que também falam dos honorários advocatícios. Então, em razão disso, eu trouxe 3 reflexões, para que possamos debater nesse curto tempo, até porque o horário já caminha. Nós temos aqui ainda lançamento da revista, nós temos ainda um jantar comemorativo, um coquetel comemorativo. Então, obviamente, eu vou obedecer aqui o meu prazo de 20... Tem um uísque? Também o presidente está dizendo que também tem a confraternização alcoólica de um modo geral. Ele está me passando aqui, que essa parte eu estou repetindo o que o presidente está comentando. Então, eu vou obedecer um prazo para que a gente possa se tornar também extremamente agradável nessa discussão sobre os honorários. Vou estabelecer 25 minutos. E nesses 25 minutos, nós vamos fazer 3 reflexões. A primeira reflexão, que de fato eu trouxe aqui, é com relação à procedência ou improcedência dos pedidos
são as mesmas coisas para fins de honorários? Essa seria a minha primeira reflexão. A procedência ou improcedência dos pedidos poderiam ser consideradas as mesmas coisas para fins de honorários advocatícios? A segunda reflexão que eu trouxe diz respeito aos honorários sucumbenciais. E nos honorários sucumbenciais eu trago 3 indagações. A primeira, a sucumbência recursal pode ocorrer no mesmo grau de jurisdição? Segundo, mesmo em razão da ausência das contrarrazões? Terceiro, a sucumbência recursal pode ser aplicada apenas quando o recurso for desprovido. Então, essa seria uma segunda reflexão voltada para a questão dos honorários sucumbenciais previstos no parágrafo 11 do artigo 85. E a terceira e última reflexão, que já tem sido objeto de discussão em termos de Brasil, e estamos aguardando o Superior Tribunal de Justiça decidir efetivamente sobre o tema, diz respeito ao seguinte: é admissível a chamada aplicação inversa do artigo 85, parágrafo 8º do Código de Processo Civil, ou seja, a fixação equitativa pode ocorrer quando o valor dos honorários for muito alto, quando esse valor realmente for muito alto, posso aplicar essa exceção do parágrafo 8º do artigo 85? Então, eu trouxe essas 3 reflexões para que possamos, então, responder de forma objetiva e, sobretudo, analisar as reações dos tribunais com a implementação do novo Código de Processo Civil. Então, chegaremos, então, ao primeiro ponto. Primeiro ponto, a procedência ou improcedência dos pedidos podem ser consideradas a mesma coisa para a aplicação dos honorários advocatícios previstos no artigo 85. Para que a gente possa responder essa primeira indagação, nós teríamos que passar por 3 pontos nessa primeira pergunta. O primeiro ponto diz respeito à base de cálculo para fins de honorários advocatícios. O que é que o Código de Processo Civil trouxe como base de cálculo para a aplicação dos honorários? Trouxe 3 bases. E essas 3 bases são, primeiro, proveito econômico; segundo, condenação; terceiro, valor da causa. Então, para que eu possa responder se a procedência ou improcedência teria o mesmo efeito, eu tenho que primeiro verificar a base de cálculo. E para eu verificar a base de cálculo dos honorários, eu preciso relembrar o conteúdo das decisões. Por quê? Porque eu tenho as sentenças declaratórias, as constitutivas, as condenatórias e as mandamentais. E mais, para que realmente eu possa responder essa pergunta, eu preciso relembrar os critérios objetivos que o Código trouxe, do mínimo e do máximo com relação aos honorários advocatícios. Então, vejamos. Hoje, quando nós estamos diante de uma sentença com a valorização do advogado e com os honorários advocatícios, nós precisamos colocar uma lupa nessa sentença. E uma lupa diferenciada, presidente, porque, na verdade, nós ficamos felizes quando o cliente ganha, lógico, o sucesso das suas razões, mas, obviamente, nós não prestamos muita atenção com o Código de 73 à questão da condenação dos honorários. Por quê? Porque era uma condenação genérica. Hoje não. Eu preciso ampliar a lupa na sentença, porque eu preciso verificar se a base de cálculo está correta, se o conteúdo da sentença está adequado com a base de cálculo e se o percentual também está adequado com a lei. Então, em razão disso, a vitória do cliente é a nossa vitória, mas, ao mesmo tempo, os nossos honorários têm uma verba alimentar que nós precisamos exatamente ampliar essa parte dispositiva. E daí a importância. E por que eu tenho que ampliar? Porque eu preciso colocar essa lupa. Eu preciso colocar essa lupa porque, no momento que eu tenho uma sentença condenatória, a minha base de cálculo é o valor da condenação. No momento que eu tenho uma improcedência do pedido e tenho uma sentença declaratória, positiva ou negativa, eu já não tenho o valor da condenação. Então, em razão disso, a minha base de cálculo deixa de ser condenação e ela passa a ser proveito econômico. E se eu não puder oferir o proveito econômico, eu vou para a minha terceira base, que é o valor da causa. Então, daí a importância dessa lupa. E mais, a importância dessa lupa é porque o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que não se pode alterar a base de cálculo se não houver interposição de recurso específico com esse objeto. Em outras palavras, o meu cliente, na verdade, foi vitorioso. Mas, ao mesmo tempo, o magistrado, ao fixar os honorários advocatícios, fixou 10% com base
no valor da causa, ao invés do valor da condenação, que, infelizmente, em algumas hipóteses, podem estar dissociados. Daí o prejuízo, mas um prejuízo concreto. E, obviamente, se eu me tornei vitoriosa, você concorda que nós não temos nem a parte cultural, considerando 73, de recorrer para alterar a base de cálculo. Eu preciso recorrer, porque se eu não recorrer para alterar a base de cálculo, o Superior Tribunal de Justiça já diz preclui. Ou eu faço um recurso específico para alterar a minha base de cálculo, ou toda eventual condenação de honorários sucumbenciais precisa respeitar aquela base, que pode me ter dado inúmeros prejuízos. Inúmeros prejuízos. Então, no momento que eu aumento a lupa da sentença, não obstante a vitória do meu cliente, eu preciso observar base de cálculo. Está correta? E, para isso, eu preciso relembrar qual é o conteúdo. Porque, a partir do meu conteúdo, eu consigo definir a base de cálculo. E, a partir da definição da base de cálculo, eu conseguirei também verificar os critérios objetivos. Então, em razão desses pontos iniciais, eu já consigo responder, na verdade, com tranquilidade a indagação que foi feita. A procedência ou improcedência são as mesmas coisas? Depende. Na verdade, eu responderia não para a base de cálculo. Por quê? Porque a procedência do pedido pode ser uma condenação. Então, a minha base de cálculo ela é condenatória. A improcedência me gera uma declaratória negativa. A minha base de cálculo será o proveito econômico. E se lá não estiver, será, então, o valor da causa. Daí a importância, hoje, de também observar se o valor da causa está correspondente ao pedido. É fundamental, porque nós temos reflexo do final. E, em razão dessa alteração da base de cálculo, hoje nós temos praticamente inúmeros prejuízos. Então, eu responderia da seguinte forma: são as mesmas coisas? Não, em razão, porque o conteúdo são diferentes. Se eu estiver diante de uma ação condenatória, uma ação de cobrança, eu tenho uma condenação, e a outra eu tenho uma improcedência, uma declaratória negativa. Então, não seriam as mesmas coisas. Mas, ao mesmo tempo, eu posso responder também que seriam as mesmas coisas com relação aos critérios. Que critérios? Objetivos. Por quê? Porque o Código trouxe de forma claríssima que nós precisamos, no parágrafo 2º, que os honorários devem ser fixados entre o mínimo de 10 e o máximo de 20. Então, são as mesmas coisas para o percentual, porque o percentual se torna irrelevante com relação ao conteúdo da minha sentença. Porque o mínimo seria de 10% e de 10% para 20%, obviamente, compete ao magistrado, com base nos incisos 1, 2, 3 e 4 do parágrafo 4º, delimitar, então, esse aumento de 10% a 20%. Então, daí a necessidade de realmente aumentar essa lupa em razão das preclusões que antes eram inexistentes com o Código 73, até porque não existiam critérios de fixação de base de cálculo específico para cada sentença. Então, eu analiso esse primeiro ponto, relembrando, então, esses aspectos que eu considero importante. Segundo ponto. O segundo ponto que eu trago aqui, e trago, presidente Carlos Castro, como uma forma de uma paixão pelo tema, que são os honorários sucumbenciais recursais. E essa paixão pelo tema, embora não possa me estender com os bastidores, que eu quero cumprir o meu prazo, mas essa paixão pelo tema diz respeito que eu tive a oportunidade, quando o presidente também da elaboração do novo Código de Processo Civil, e lá eu acho que eu tive 100 vezes no Congresso Nacional acompanhando essa redação, mas, ao mesmo tempo, tem um específico que foi esse parágrafo 11. Esse parágrafo 11, que diz respeito aos honorários sucumbenciais recursais, eu tive a oportunidade de estar lá, presencialmente, representando a Ordem Nacional, a Ordem dos Advogados de forma nacional, e lá fui designada ainda, então, pelo presidente, na época, Marcos Vinícius. Então, eu tenho essa paixão, porque, na verdade, eu participei de mais ou menos uma reunião de 10 horas para que se chegasse a esse parágrafo 11. Então, quando alguns chegam a dizer para mim, mas, Stefânia, esses honorários sucumbenciais recursais nem deveriam existir, porque o limite é 20%, eu falo, não faço isso não, porque foi uma luta tão grande a gente manter e criar os honorários sucumbenciais recursais, que tem uma importância fundamental. Nós tínhamos a remuneração proferida, na verdade, reconhecida na sentença. Então, em razão disso, os honorários eram divididos da inicial à sentença. E toda a nossa atuação nos tribunais de justiça, no TRF, e Supremo e STJ, nós não tínhamos nenhuma remuneração.
Então, sem dúvida, os honorários sucumbenciais e recursais é um formato, é uma valorização do advogado, é um reconhecimento do trabalho nos tribunais, da mesma forma. E eu vejo de dois aspectos. Acho que o primeiro objetivo é essa valorização e reconhecimento do que foi feito. E o segundo tem um objetivo secundário, reflexo, que é exatamente no sentido de que fazer a interposição do recurso quando de fato existe alguma viabilidade. Por quê? Tudo na vida, concorda comigo, presidente, tem o ônus e os bônus. Tudo. Honorários também. Ônus e bônus. Foi uma grande vitória o artigo 85, foi uma grande vitória o Código de Processo Civil para nós, advogados. E eu falo essa grande vitória porque, na verdade, o Código de Processo Civil suavizou o nosso dia a dia. Para mim, suavizou com dias úteis, com férias, com suspensão, com valorização do advogado, com a presença da advocacia no CPC, um CPC mais igualitário entre o tripé do Poder Judiciário. Então, se tornou muito mais agradável o nosso cotidiano, que é um cotidiano realmente de contencioso, muito tenso, né? Muito intenso, tenso e intenso da mesma forma. Então, quando eu falo bônus e ônus, os honorários também têm bônus e ônus. Nós buscamos a valorização dos advogados, reconhecemos a verba alimentar na própria lei, dos honorários. Ou seja, tivemos inúmeros benefícios, mas nós temos também uma maior responsabilidade. Lógico, né? Nós ganhamos com a valorização, mas essa responsabilidade ela aumentou. Mas por que ela aumentou essa responsabilidade? E aí, em razão de dois aspectos. Primeiro aspecto, minha relação com o cliente. Não obstante vocês estarem, mas vamos colocar, minha relação com o cliente, ela tem que ser muito mais transparente. Muito mais transparente, de uma forma de análise de viabilidade daquele meu recurso. E, sobretudo, eu tenho dito para aqueles advogados, até que não trabalham no estatal, vamos colocar os advogados de um modo geral, vamos colocar dessa forma, tem que ter que precisam fazer um contrato de prestação de serviço, precisa ter uma preocupação importantíssima com o artigo 85. Deixar lá registrado se a minha interposição de recurso eu preciso de autorização para cada uma delas ou essa autorização ela é permanente. No meu escritório, eu, na verdade, passo uma análise confidencial para o cliente, obviamente com uma perspectiva de viabilidade alta, média ou pequena, em razão da jurisprudência, da estrutura e do modo geral dos julgamentos. Por quê? Porque hoje o processo também se tornou caro. Então, cada recurso que eu não obtiver êxito, eu aumento matematicamente a despesa do meu cliente. Então, nós temos que ter essa responsabilidade de informar que, às vezes, muitas vezes, o recurso, de fato, não é o melhor caminho naquela situação. E eu brinco, na verdade, dizendo o seguinte, e é fácil matematicamente, né? Um dia após... Dia 16 de março de 2016, um dia depois da vigência do Código de Processo Civil, uma desembargadora no Tribunal de Justiça teve lá no celeridade, presidente, e em razão disso ela falou, mas Estefânia, e uma improcedência do pedido com a causa de 1 milhão, o advogado vai ganhar 100 mil, vai. Está na lei, 10%. Então, 100 mil, com mais um recurso interposto, que pode ter um aumento de 2, 3, 4, ficaria 110, 120, com mais as custas. Ou seja, o processo também ficou caro. Então, o cliente ele tem que participar na decisão da interposição do recurso. A responsabilidade não é só nossa do advogado. Nós temos que compartilhar para que realmente possamos ter essa decisão. Por isso que eu vejo que essa questão dos honorários sucumbenciais recursais é uma forma de valorizar, é uma forma também nossa de responsabilidade. E quando eu falo responsabilidade, presidente Carlos Castro, é o seguinte, é uma responsabilidade hoje dura, porque eu tenho 10% em ilegitimidade, eu tenho 10% em desistência, eu tenho 10% também numa extinção do processo sem resolução de mérito, ou seja, eu tenho 10% numa perda do objeto. Uma perda do objeto da ação, você tem 10%, a lei está clara. Na verdade, o princípio da causalidade veio na lei. O artigo é claro, que diz que eu preciso 10% em extinção com, sem julgamento, desistência. Ou seja, inúmeros atos processuais me geram 10%. E 10% eu estou colocando numa causa de 1 milhão, que eu não sou boa de matemática, mas que a gente verifica exatamente isso, que é 100 mil mais 5, mais 120, mais 150, e que gera custos para o cliente de um modo geral.
né? Então, eu vejo o tamanho dessa responsabilidade, né? O tamanho de termos um exemplo de uma ilegitimidade ativa e que desse 1 milhão geraria 100 mil de uma ilegitimidade que não vai resolver seu processo, isso não vai dizer sequer ao magistrado que você perdeu, ao seu cliente que sequer que você perdeu. Mas vamos lá para não fugir, o tempo está passando, eu preciso responder a minha segunda indagação. Então, a minha segunda indagação foi: a sucumbência recursal pode ocorrer no mesmo grau de jurisdição? Lógico que sim. A lei não faz nenhuma exceção. A lei não diz que deveria só, excepcionalmente, uma única vez em cada tribunal. Poderia ser vários. Por quê? Porque o parágrafo 11 fala o tribunal ao julgar recurso. Quando ele coloca recurso, a princípio são todos. Obviamente que ele vai ter aqui o agravo do instrumento, mas lógico, porque um dos requisitos para os honorários sucumbenciais é ter a condenação em primeiro grau. Então, obviamente, que o agravo estaria excluído. Para mim, os embaixos de declaração também sem efeitos infringentes estariam excluídos. No mais, estariam todos. A lei não faz nenhuma distinção. Então, se a lei não faz nenhuma distinção, obviamente, poderiam ser todos os recursos no mesmo grau. Perfeito. Os tribunais estão, não adianta eu, obviamente, falar só a parte do que eu acho doutrinariamente pelos meus estudos, sem responder os tribunais. Os tribunais estão divididos. O STJ já disse que não cabe honorários sucumbenciais recursais, nem agravo, nem embaixo de declaração. Excluiu, nem agravo de instrumento, que já era antes. Então, hoje nós não temos honorários sucumbenciais na visão do STJ. Embargos de declaração, agravo interno e agravo de instrumento. Hoje, né? Porque, por exemplo, 1015... que eu tive a oportunidade de fazer a sustentação oral em nome da OAB na Corte Especial da OAB, o 1015, para decidir o agravo de instrumento, por exemplo, o STJ decidiu que a interpretação tem que ser de forma ampla, desde que você demonstre que tem urgência. Então, por isso que eu estou falando hoje, né, que a gente pode sofrer mudança. Então, o STJ já decidiu que não cabe honorários sucumbenciais em embargos, em agravo interno, em agravo de instrumento. Perfeito. E que só existiria única vez a hipótese de aplicação de honorários sucumbenciais recursais, uma só em cada instância. Perfeito? Então, vamos imaginar que você chega a fazer uma interposição de 2, 3 recursos que não sejam os demais, não caberia. Perfeito. O que o STJ disse? Mas tem uma exceção no próprio STJ. Se for o caso de embargos de divergência, como na visão do STJ abriria uma outra instância, então no STJ nós teríamos agravo de instrumento, o agravo, desculpa, da não admissibilidade, os embargos de divergência, seriam as duas hipóteses, especificamente, né? Tiraria aí o agravo. Perfeito. O Supremo não. O Supremo, ao mesmo, hoje, o Supremo aplica honorários sucumbenciais recursais em todos os recursos, nos embargos e no agravo também. Então, nós temos que ter essa análise de custos. Por quê? Porque, junto com os honorários, nós temos muitas vezes, sobretudo o agravo e sobretudo os embargos, a aplicação de multas. No momento em que há uma definição de que seria, de forma abrangente, protelatórios, vamos assim dizer. Então, há uma soma no final desse processo. Então, nós temos que fazer essa interpretação diferente. Em síntese, a pergunta foi: a sucumbência recursal pode ocorrer no mesmo grau de jurisdição? Pelo parágrafo 11, a resposta é sim. A lei não fez nenhuma restrição absoluta, nenhum tipo de recurso. Obviamente que a gente tiraria o agravo. Segundo, os tribunais estão divididos. STJ exclui embargos e agravo, e Supremo, na verdade, aplica em todos agravos, também embargos de declaração. A outra pergunta que eu fiz com relação aos honorários sucumbenciais. São cabíveis honorários sucumbenciais recursais, mesmo se não tiver contra-razões apresentadas? Por quê? Porque a remuneração dos honorários sucumbenciais recursais, ela está em quê? Ela está numa atividade que o advogado apresenta contra-razões, impugnação dos recursos, sustentação oral, presença em sessão, memoriais, audiências, ou seja, existe uma série de atos processuais e atitudes que vão gerar essa remuneração dos honorários sucumbenciais recursais. Pois bem, o Superior Tribunal de Justiça respondeu essa indagação. O que a doutrina dizia antes de eu chegar no STJ? A doutrina dizia o seguinte, que nós precisamos comprovar o trabalho adicional. Então, se o advogado não apresentou contra-razões, não fez sustentação, não foi na sessão, não tem impugnação ou recurso, ele não comprovou, como diz o parágrafo 11, levando em conta o trabalho adicional realizado. A lei diz isso, levando em conta o trabalho adicional realizado. Perfeito. O que decidiu o STJ? Favoravelmente aos advogados. Não precisa provar, não. É presumido. Olha que coisa boa. Presume-se que o advogado sempre trabalha. Não precisa provar nada. O STJ disse que é presumido o trabalho, não preciso provar. Para eu colocar ali 2, 3, mas se eu quiser aumentar para 5. Aí ele fala, bem,
é presumido o mínimo. O máximo, comprove. Então, aqui, geralmente, os tribunais têm colocado 2, 2,5, né? Essa seria mais ou menos a hipótese. Essa semana eu estava no Tribunal de Justiça, eu vi 0,5. Né? Porque, na verdade, o caso também era tão injusto, eu fiz, puxa vida, já é injusto esse caso, porque eu estava pensando lá, era uma desconsideração da personalidade jurídica indeferida, via embargos de execução, a pessoa deixou de ganhar, ainda vai pagar um horror de honorário, mas honorários sucumbensais. Entenda, pesou, mas a gente não pode ter isso. Por quê? Que é o bônus e o ônus. Se nós defendemos a valorização, então nós não podemos pedir para que não se apliquem os 10% mínimos. Isso não devemos pedir. Se nós defendemos a valorização, eu não posso pedir também que o colega não ganhe seus 10%. Então, os 10% é para ambas as partes. Daí a responsabilidade do advogado. Então, temos, tanto que eu tenho dito, é forte comentar isso, mas eu tenho dito, se não for 10% para o advogado, para o autor, nem 10% para o advogado do réu, então é melhor a gente votar por 4,73. Porque se for 10% só quando a gente ganha e não é 10% quando a gente perde, então não dá certo. Vamos entrar num consenso. Foi melhor? Valorizou? Então, aplica-se o mínimo e o máximo. O que se pode discutir é o mínimo e o máximo, a base de cálculo e o conteúdo, dependendo da ação. Mas os critérios objetivos de mínimo e máximo, não tem como se realmente ter essa questão. Pois bem, então, e mesmo se não tiver apresentado contra-razões, são devidos honorários? Sim, porque o STJ considera como presumido o trabalho e aumenta em razão do trabalho realizado. Fiz outra pergunta, outra indagação. E a sucumbência recursal pode ser aplicado quando o recurso for desprovido? Lógico. Isso é criação jurisprudencial, a lei não diz nada. Você ganhando ou perdendo, tem que ter honorários sucumbenciais recursais. Mas, Stefânia, foi vitorioso o autor na sentença. Depois o réu apelou e, na verdade, foi desprovido. Tem que ter honorários sucumbenciais. E se a sentença, na verdade, foi reformada, você inverte o ônus sucumbencial e aumenta para o vitorioso. A lei não disse que eu tenho que ter desprovimento, provimento ou, na verdade, o resultado. Sempre são cabíveis. Agora, lógico que eu abro uma exceção, tecnicamente falando, quando não seriam cabíveis honorários sucumbenciais recursais, nesse caso? No caso de cassação da sentença. Lógico. Se foi cassada a sentença, em razão de um erro em procedendo, você teve, na verdade, o provimento para anular, cassar e retornar o processo, porque a causa não era madura, não tinha condições de julgar diretamente e voltou, lógico, eu tirei do mundo jurídico a sentença, que teve aquela condenação, ela foi anulada, não existe mais, obviamente que não há honorários sucumbenciais recursais. Eu preciso que retorne, voltei na próxima, quando julgar para outra hipótese. Seriam hipóteses. Então, seriam essas considerações com relação aos honorários sucumbenciais recursais. E para concluir, eu trouxe a terceira indagação. A terceira e última indagação em reflexão, para que a gente possa também tentar chegar aqui a uma conclusão, diz respeito a um princípio, ou na verdade, um método que era a apreciação equitativa que predominava no Código 73. Perfeito? No Código novo, que na verdade não é mais novo, nós já temos 2 anos, já deixou um pouco de ser novo, mas não deixa também ainda de ser novo, porque ainda estamos nessas interpretações. Eu falo que é novo, porque se a gente estava até recentemente, que ainda está discutindo questões processuais do Código 73 no STJ, então, consequentemente, esses 2 anos ainda está nesse seu nascimento ainda de grandes discussões com relação a esse ponto. Bem, a minha terceira indagação diz respeito ao seguinte: é admissível a chamada aplicação inversa do artigo 85, parágrafo 8º do Código de Processo Civil? Ou seja, a fixação equitativa pode ocorrer quando o valor dos honorários realmente for muito alto? Essa é a pergunta. Bem, o que é que nós temos? O Código de 2015 aboliu o princípio da equidade, mas aboliu. Por que aboliu? Porque ele trouxe de forma clara quais são as bases de cálculo e quais são os critérios objetivos, 10% a 20% e 3 bases de cálculo. Proveito econômico, condenação e valor da causa. Perfeito. Então, ele aboliu a questão equitativa. Hoje nós temos regras objetivas, claras e indicadas especificamente na lei. Pois bem, o que é que nós temos, na verdade, no CPC? Existe uma exceção do princípio equitativo, da fixação equitativa. Essa única exceção, ela está no parágrafo 8º do artigo 85.
E esse parágrafo 8º do artigo 85 diz que em determinada situação que eu não posso aplicar aquelas bases de cálculo nem os valores, critérios objetivos, caberá ao juiz apreciar e fixar. Perfeito. Fixar os honorários. Caberá ao juiz analisar a situação da coisa e fixar. Analisar o processo, e fixar. Pois bem, quando o juiz fará isso? Vamos para um caso concreto. Vamos imaginar uma ação de R$ 1.000. 10% de honorários, R$ 100. Perfeito. Agora, em razão desse meu exemplo, vamos ler o que diz o parágrafo 8º. Aspas. Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico, ou ainda, quando o valor da causa, a lei fala muito baixo, então ele usa de verbos claros, de irrisório, de muito baixo, vírgula, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do parágrafo 2º, que é aqueles 4 de variação. Perfeito. Porque o magistrado deixou uma exceção do equitativo? Porque uma ação de R$ 1.000, eu teria R$ 100 de honorários. É um valor tão baixo, tão irrisório, que o equitativo que restou no Código de Processo Civil é para ele ampliar e colocar de forma adequada qual seria o valor, obviamente, dos honorários advocatícios. Lógico, o valor dos honorários não seria nem R$ 100, nem muito menos R$ 1.000 para uma situação dessa. O juiz iria analisar toda essa questão para que pudesse ampliar de forma equitativa. Não é o que acontece. O equitativo ele vem carregado ainda com o Código 73. Então, na verdade, o magistrado quer usar o equitativo para sempre diminuir os honorários. Só que ele não pode, porque eu tenho critérios claros e objetivos com relação a esse aspecto. Né? Então, a pergunta que realmente que eu fiz para a conclusão e para a indagação foi, pode ser aplicada quando o valor dos honorários, de fato, for em excesso? Não, jamais. O valor dos honorários, quer dizer, a aplicação, quando ele for em excesso ou não, nós temos um mínimo de 10 e um máximo de 20. Então, isso será discutido pelo Superior Tribunal de Justiça, que nós temos decisões de que há critérios objetivos do ministro da Caixa, Antônio Carlos, né, que tem um recurso especial espetacular. Eu disse, qual o ministro da Caixa? Da Advocef. Exato. Está vendo como a gente vincula tanto? Lógico, foi representar também a classe e o quinto, não foi, presidente? Bem, o Advocef, o presidente, está vendo? Não posso nem falar, o ministro Antônio Carlos, que eu trouxe até um número aqui, do que ele realmente vai colocar. Pronto, no coquetel, recurso especial, 1.731.617. Então, ele reconhece os requisitos objetivos, os critérios objetivos dos honorários. O ministro Salomão reconheceu ontem, na turma, também o critério objetivo do artigo, acho que 8.7 de execução, de que, de fato, o mínimo é 10%, não tem como na execução também reduzir, que enxergou esses critérios também objetivos. Ou seja, tem um caminhar, mas, ao mesmo tempo, nós temos um caso de um repetitivo que foi noticiado, que a OAB também atuou, teve uma oportunidade, também foi designada pelo presidente para atuar nesse caso, que, na verdade, o Superior Tribunal de Justiça estava extremamente dividido num aspecto que era para saber se mesmo em algumas situações nós tínhamos que aplicar no mínimo 10%. Ou seja, na hora que foi aplicado os 10%, viram que o valor seria um excesso, na visão deles, porque não é excesso, o mínimo é 10%, né? E em razão desse possível excesso, foi aplicado o princípio de equidade inversa. Já que era tão alto, precisamos, então, nós apreciarmos livremente. Um absurdo, porque não há amparo na lei, com todo respeito, não há amparo na lei. Ou seja, não há como interpretar o parágrafo 2º sem aplicar os critérios objetivos. A lei fala mínimo e máximo. E mais, no meu ponto de vista, que o Código de Processo Civil trouxe, sequer nós poderemos, sequer a magistratura pode, na verdade, condenar honorários em valor. O percentual ele é obrigatório. A regra de percentual. Né? Os valores, na verdade, seriam só nesse último caso, que seria a exceção do parágrafo, que seria a exceção do parágrafo 8º do artigo 85. Bem, eu fui premiada porque falar de honorários é notícia boa para todos, né? Nada mais agradável do que falar em honorários. Por isso que eu me convidei. Nada mais agradável. Com relação a essa decisão do STF, que foi diferente do STJ, o STJ tirou o embargo, que eu até concordo, embargo declaração, o ED,
e o STF deu com tudo. Não é o STF que está prevalecendo? Qual foi essa decisão dele aí para qualquer ação que chega até lá, ou já teve alguma discussão sobre isso? A discussão é a divisão de competência, né? O STJ disse que competia processualmente ao STJ decidir, então vai aplicar dessa forma. E o Supremo disse que vai continuar também desse modo geral, porque não vai discutir uma questão processual. Então está na interpretação concreta. Então hoje nós temos isso. Se o seu recurso percorreu o STJ, é des e agravo, não tem honorários sucumbenciais recursais. Se você fizer isso do STJ, nós temos honorários sucumbenciais recursais. Ou seja, a discussão aí, na verdade, seria... numa lei federal deveria dizer, todo mundo fala, mas toda lei também seria federal, ou o direito é federal. Bem, tem essas discussões de como deveria ser aplicado. Então, não tem uma solução. Acho que nós observamos no momento que nós atuamos no determinado das cortes. Porque, de fato, o Supremo disse que não vai concordar com o STJ e vice-versa. Então, cada um com essa decisão e aplicação nos casos concretos, e nós, advogados, cientes dessa forma. Bem, chegamos ao fim, mas eu quero agradecer. Quero agradecer aqui por essa oportunidade e de falar um pouco sobre honorários, e um tema extremamente agradável, porque ele é bom para todos nós, né? Com certeza. Então, obrigada. Espero que tenha sido pelo menos 3 questões de reflexões e que tenho certeza que todos vocês ganhem muitos honorários. Muito obrigada. Bom, agora convidamos o presidente da Comissão Especial de Advocacia em Estatais do Conselho Federal da OAB, Dr. Carlos Castro, para a entrega do certificado e troféu deste congresso para a nossa palestrante, doutora Estefânia Viveiros. Pessoal, quando convidei a Estefânia para estar aqui hoje, com todos nós, tivemos a grata satisfação dela de pronto, né, aceitar. E olhe que ela hoje estaria no Rio Grande do Norte, porque amanhã é aniversário do pai dela, e ela adiou a viagem dela para o dia seguinte, né, para poder estar aqui com todos nós. Então, receba não só o troféu da Advocacia Estatal, nem só o seu diploma, mas a gratidão de todos nós, que somos, na verdade, seu fã, né? Não há dúvida de que você é uma pessoa muito querida no meio da nossa categoria. Muito obrigado. Muito obrigada. Vamos, presidente, registrar. Bom, senhoras e senhores, com a entrega desse troféu e do certificado da doutora Estefânia, declaramos encerrado esse primeiro dia do 2º Congresso Nacional de Advocacia Estatal. Informamos que amanhã o credenciamento iniciará a partir das 8h30 e o primeiro painel terá início às 9h30. Convidamos a todos e a todas para o coquetel que será servido no restaurante no 11º andar, na oportunidade em que será lançado a 27ª edição da Revista de Direito da Advocef, cujos artigos são exclusivos de advogados estatais, e também para o relançamento do livro Honorários Advocatícios no CPC, Lei 13.105 de 2015. A todos um excelente coquetel e uma excelente noite.